Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a nossa proposta é exatamente esta, é revolucionar o aprendizado da língua inglesa, ensinando esse idioma de uma forma simples, direta e objetiva. Na maioria das vezes, o que impede os alunos de aprenderem inglês é o fato de que as explicações são confusas, esse é o primeiro motivo, e também porque a nossa língua portuguesa, o nosso próprio idioma, nos confunde. Como o nosso português pode nos atrapalhar? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Bem, para deixar bem claro, eu vou dar um exemplo que vai responder essa pergunta. Imagine que você comece a construir frases em inglês e no momento de construir essas frases, aconteça o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A frase é: ele trouxe o livro hoje? Então eu tenho uma pergunta, tá certo? E para fazer essa frase, é preciso saber em que tempo ela está. Isso é o fundamental, é o básico em inglês. Aí eu pergunto para vocês, a frase ele trouxe o livro hoje, a frase aqui, ó, ele trouxe o livro hoje, está em qual tempo? Ela está no presente, ela está no passado ou ela está no futuro? Pode pensar aí. Bem, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, 90% ou mais dos alunos responde presente. E ainda dizem, é claro que ela está no presente. Então eu pergunto, como que vocês podem ter tanta certeza? Aí a resposta é sempre a mesma. Ah, teacher. Porque a frase já tinha até a resposta da pergunta que nos fez. Ele trouxe o livro hoje. Hoje é presente. Aí eu digo, ele trouxe o livro hoje, está no passado. Então paira aquela dúvida. Será? Bem, aí eu explico. Veja, ele trouxe o livro hoje. Não importa que exista a palavra hoje na frase, pois o que indica o tempo da frase é o verbo. Esse aqui, ó. Ele que indica o tempo da frase. E na frase em questão, o verbo trazer, que ele está aqui, ó, está no passado. Porque trouxe é passado. Eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos. O presente é eu trago, você traz, ele traz. Então eu teria aqui, ó, ele traz, aí sim seria presente. Então, ó, para ser presente, teria que ser assim: ele traz o livro e não ele trouxe o livro. Assim, vocês entendem agora onde está o problema? Não conhecer bem o nosso português. Isso pode ser um pequeno empecilho. O que temos feito para resolver esse problema é, juntamente com o ensino do inglês, damos uma melhorada, uma aperfeiçoada no português. Vocês, então, terão explicações das matérias mais importantes da língua portuguesa durante as aulas de inglês a partir de agora. Nossa intenção não é complicar a coisa e dificultar o aprendizado com matérias difíceis em português. Vamos ensinar o que é necessário para que possam aprender o idioma inglês. Então, vamos começar. Antes de mais nada, vamos conhecer os pronomes do caso reto, que apesar de parecer alguma coisa complexa, nós usamos em nossas conversas todos os dias. Vejam só. Pronomes pessoais do caso reto são eles: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, nós os conhecemos sim. Cada um desses pronomes aqui, ó, tem um correspondente em inglês. Então, vamos conhecê-los a partir de agora. Eu, I. You é você. Ele é he. Só que agora aqui nós vamos abrir, ó, he, nós vamos abrir she e nós vamos abrir it.
Por que existe essa diferença? Em português, quando nós falamos ele, nós já temos aqui dentro a ideia também do pronome ela, pois não é comum falarmos eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles. Nós normalmente falamos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas o ela já está aqui, implícito. Em inglês, como é que os americanos e todos os povos que falam inglês separam isso? Eles separam da seguinte forma. Eles falam ou escrevem o pronome ele, propriamente dito. Então, esse aqui é ele. Aí, eles falam e escrevem o she, que corresponde a ela. E eles têm um terceiro pronome, que é o it, que tem a tradução de ele e a tradução de ela. Porém, a diferença entre os três é a seguinte, ó. Este ele, o he, é usado para pessoas. O ela, o she, também é usado para pessoas. Já o it, ele é usado para objetos, tanto masculino quanto feminino, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que nós estamos falando de um relógio ou de uma caneta. E aí eu queira fazer uma frase e falo assim, por exemplo, sobre o relógio. Ele está parado. Esse ele que eu estou relacionando com um relógio é um objeto. Então, eu, nessa frase, esse ele, eu teria que falar e que usar o it. Vamos imaginar que eu estivesse falando, por exemplo, da caneta. E eu fale, por exemplo, ela está sem tinta. No momento em que eu falo esse ela relacionado à caneta, então tá aqui, ó, caneta. Esse ela da minha frase em questão também teria que ser o it, porque trato aí de um objeto. Então, vamos em frente. Então está aqui, ó. He é usado para pessoa, she, pessoa e o it, objetos. Até para ajudar um pouquinho na memorização disso, há muitos anos atrás, quando alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo, assistiam o desenho do He-Man, vocês vão lembrar que era um homem e a She-Ra era uma mulher. Então isso vai ajudar na memorização. O He-Man lembra ele e a She-Ra lembra ela. Aí fica mais fácil. Bom, o nós é we, vós ou vocês é you. Agora, o pronome se repete, ó. You apareceu aqui e o you apareceu aqui. Se vocês procurarem em um dicionário, you. Na tradução aqui do dicionário, eu tenho o you como você e vocês. Então, o próprio dicionário traz esse pronome como singular e como plural, tá? E aí, como saber quando ele é singular e quando ele é plural? Na verdade, só existe essa possibilidade numa situação real. Agora, o que é uma situação real? É uma situação que nós vamos viver no momento. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos numa sala de aula e aí eu vou conversar com uma pessoa. Eu olho para um aluno, então vamos colocar aqui, ó, um aluno em particular. Eu aponto para esse aluno e falo you. Então, esse aluno nesse momento percebeu que eu estava falando aí você. Agora, se eu olho para todos os alunos e falo you, neste caso agora, os alunos perceberão que eu estou falando vocês. Mas só há essa possibilidade, numa situação real, de saber se é singular ou se é plural. Quer dizer, então eu preciso estar vivendo o momento. Eventualmente, em uma tradução, vocês terão a tradução de você e de vocês. Tá ok?
Bom, agora nós chegamos aqui no plural, que é eles ou elas, e eu tenho they. Aqui a coisa fica bastante interessante, olha só. No caso do pronome they, ele representa pessoas e objetos. O que é que eu quero dizer com isso? O they, ele é plural de he, ele é plural de she e ele é plural de it. O que eu quero dizer? Se eu estiver falando de duas ou mais pessoas, homens, eu uso they. Se eu estiver falando de duas ou mais pessoas, mulheres, eu uso they. Se eu estiver falando de homens e mulheres juntamente, eu uso they também. E se eu estiver falando de objetos no plural, eu também uso they. Então, no caso do plural, tá aqui, ó, eles ou elas, o they, ele é o plural de he, she e também do it. Tá ok? Vamos em frente.